Um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um domingo de trabalhos aqui pelo Centro Espírita André Luiz. Como de costume, eu vou convidar a todos os amigos que coloquem um copo com água para que possamos fluidificar e, ao final, nós tomarmos a nossa água fluidificada em casa. Se tiver mais de uma pessoa, pode pôr mais de um copo, pode pôr uma jarrinha. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma palestra. Lembrando a todos, fazendo pedido, né, com relação ao nosso canal. Nosso canal aqui depende da nossa divulgação, é feito para a divulgação da nossa mensagem espírita. E para ajudar nisso, eu convido a todos que estão nos assistindo que curtam o nosso vídeo, tem um dedinho aí para cima, clica no curtir aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal, isso ajuda no crescimento do nosso canal, e canais grandes no YouTube, eles são divulgados mais, para a gente poder divulgar melhor a mensagem espírita, que ela chegue mais longe, e compartilhar esse vídeo com os amigos, envie o link para os amigos, para os familiares. Muitas pessoas têm assistido, chegado longe, nós agradecemos a ajuda de todos que têm compartilhado. Após a nossa palestra, às 9h45 da manhã, nós teremos o vídeo novo da evangelização infantil. Então, também convido aos pais que coloquem os pequenininhos para assistir. Hoje nós temos a palestra do Ipojucã, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E vamos começar então com a nossa oração. Convido a todos que fechem os seus olhos, que nesse momento nós possamos deixar a nosso pensamento subir, se elevar às esferas mais altas da espiritualidade, que nós possamos, por este momento de prece, esquecer os nossos problemas do nosso dia a dia, que nós possamos focar nesse momento, no nosso domingo, no nosso dia de descanso, neste momento que tiramos para ouvir um pouco da palavra do Mestre Jesus, dos ensinamentos do Mestre, que esses ensinamentos possam nos auxiliar no nosso aperfeiçoamento moral, no nosso crescimento espiritual, que nós possamos usar esses ensinamentos hoje para sermos pessoas melhores a cada dia. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Vido Ipojucã. Pode fazer o encerramento depois. Muito bom dia a todos. Novamente aí para este culto no lar, onde buscamos entender cada vez mais os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, para que o nosso espírito se fortaleça e cresça a cada dia, deixando para trás as trevas da ignorância para uma dimensão mais iluminada, seja ela de consciência, seja ela de mundos. Esse capítulo 11 talvez seja o capítulo que mais marca a presença de Jesus aqui no planeta Terra, porque ele trata da lei do amor. Um amor que a gente ainda está aprendendo, porque o amor que ele traz é um amor incondicional. Ou seja, chegará o dia em que o ser humano amará o seu próximo como a ele mesmo. E por próximo não significa que é apenas o seu semelhante, os seres humanos. Esse amor deve ser estendido por toda a criação de Deus. Então, nesse ponto, nós já estaremos, assim, desligados da matéria, independentes da matéria, essa matéria orgânica, porque nós já teremos ascendidos a planos superiores. Mas até lá, as nossas lutas contínuas são importantes para a aquisição de experiências e de conhecimentos que nos libertarão dessas prisões que ainda nos mantém atados a um passado de sofrimento. No capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, Jesus ele é desafiado em dois momentos. No primeiro momento, é a respeito de qual era a opinião dele a respeito da
dos mandamentos? Qual seria o maior dos mandamentos? E ele, na sua sabedoria infinita, dá uma lição fantástica para todos nós, que só essa passagem lá em Mateus caberia aí algumas horas de estudos profundos. Porque ele resume a lei e os profetas em 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que ele fala não com essas palavras: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Esse é o maior dos mandamentos. E um outro semelhante a esse, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então ele traz o resumo da lei. Por lei a gente pode entender os 10 mandamentos, e a gente pode estender também com relação às outras leis que existem, sejam leis humanas, sejam leis universais, porque tudo nos conduz para essa lei. Nós estamos submetidos a ela e temos ainda um comportamento um pouco adverso a ela, porque nós lidamos muito com os maus sentimentos. E um deles, teoricamente oposto ao amor, que seria o ódio. Então, estamos devagar nesse trabalho educacional, ao longo das nossas existências, aprendendo a amar. Quando João define Deus como sendo amor, talvez ele não tenha tido consciência da dimensão daquilo que ele falou. E talvez a gente também não entenda muito bem isso, porque amor é um sentimento. E é um sentimento que já vem sendo trabalhado até antes que o espírito humano adquirisse o uso da razão. Porque os animais têm as suas formas de amar também, diferente da nossa, mas têm as nossas formas de amar. Então esse estágio já vem de longas eras, e que agora, no espírito humano, ele vai tomando uma dimensão muito maior. Porque vamos entender que o dia que nós conseguirmos amar incondicionalmente, nós não vamos precisar mais de nenhuma lei. As leis dos homens existem, imperfeitas como eles, porque a maldade ainda habita o interior de todas as pessoas. A gente sabe já o que é certo, porém nós ainda contrariamos isso. Então, quando a gente incorre nessas leis humanas, evidentemente, os delitos, cada um tem a sua gravidade, o seu julgamento e a sua pena. Mas na medida em que o nosso amor for sendo construído, nós vamos nos libertando cada vez mais dessas leis humanas e enquadrando muito mais nas leis de Deus. E com isso estaremos nos distanciando dessas leis humanas que não nos atingirão mais, porque nós não infringiremos mais essas leis. Assim como a gente vai deixando de infringir as leis de Deus, principalmente ferindo o sentimento do amor. Assim, o nosso progresso, que é um progresso contínuo, continuará cada vez mais rápido. Porque hoje nós ainda muito atrelados à matéria, a nossa evolução é muito lenta, a gente evolui a cada reencarnação, mas ela ainda é lenta. E a partir do momento da nossa compreensão, do nosso esforço para o desenvolvimento do sentimento do amor, nós vamos apressando, acelerando essas passadas rumo à perfeição. E, paralelamente
aos dizeres de Jesus, há também, tanto em Lucas quanto em Mateus, uma assertiva dele que diz que nós devemos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse, por nós ou para nós. Fazer aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Ou seja, ninguém quer o mal para si. Se eu não quero o mal para mim, eu não quero o mal para o próximo. Se eu quero o bem para mim, eu quero o bem para o próximo. Que é uma variante dessa questão de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar a Deus é também extremamente complicado. Fala-se muito em Deus. Fala-se muito em fé, que é o sentimento que nos liga muito diretamente a Deus. Mas quando existe uma necessidade qualquer desse testemunho, a gente não dá. Nós titubeamos, a nossa fé, ela falseia. Ela ainda também está em construção. E tudo isso tem a ver com o nosso desenvolvimento espiritual, com o nosso entendimento, com o nosso conhecimento. Então, amar a Deus, quem conseguir isso, está livre de todas essas mazelas que nos atingem até hoje. Se liberta das do passado. E os seus enfrentamentos tornam-se outros, muito mais leves, muito mais fáceis de serem abordados e de serem superados. Porque se Deus é Pai, e Ele demonstra isso através do seu amor, Ele demonstrou isso na construção do universo e na criação do Espírito e na manutenção da nossa vida. Então, por que nós também não conseguimos amá-lo como deveríamos? A gente que é pai cheio de imperfeição, a gente ama os nossos filhos e, considerando uma família normal, os filhos também amam os seus pais, acreditam nos seus pais, têm confiança nos seus pais. E parece que quando há essa grande necessidade, a gente não confia em Deus, a gente não ama o nosso Pai Celestial. Tem uma historinha mais ou menos lúdica, assim, que demonstra isso que eu acabei de falar. Uma criança, de uns 8 anos mais ou menos, viajava numa dessas grandes aeronaves, uma moça sentada do seu lado, e o avião começou a ter uma pane. E as pessoas começaram a ficar desesperadas, porque pensavam que o avião ia cair. E o menino, lendo uma revista, tranquilo, não demonstrou nenhum constrangimento, nenhuma perturbação, nenhum desespero com relação àquela situação onde todos, menos ele, estavam em desespero. E ela, curiosa, perguntou para ele por que ele estava com aquela tranquilidade toda se o avião ia cair. A resposta dele foi muito sábia. Eu estou assim, tranquilo, porque o piloto é o meu pai. Então isso aí demonstra essa questão da confiança, a questão da fé. Ele é o meu pai, eu confio nele, o avião não vai cair. Deus é meu pai, eu confio nele, o que for melhor para mim vai acontecer. Independente de eu continuar nessa vida ou ser levado de volta para a verdadeira vida. Porque Ele quer o melhor para nós. E nós queremos que os nossos fiquem conosco aqui. Ou que nós permaneçamos mais tempo aqui nesse planeta. Ora, a gente entende que a vida espiritual é muito melhor do que a vida material. Só de não ter o corpo material, ela já é melhor. Aqueles que forem para regiões mais densas,
que ainda sofrerão consequência dos seus atos ilícitos. Evidentemente que passarão um tempo ali em sofrimento, revendo tudo aquilo que fez, tirando suas conclusões, as suas lições, e quando ele estiver pronto, ele vai para um lugar melhor. Então, por que a gente tem esse medo todo? Por que a gente não tem confiança, fé em Deus? Por que a gente não ama Deus? Do ponto de vista do amor infinito dele, da justiça dele e da misericórdia. Então, nós nos atrasamos nessa questão de trabalhar o sentimento do amor com relação a ele. Se nós temos essa dificuldade, nós temos uma dificuldade maior em amar o nosso próximo. E muitas vezes em amar a nós mesmos. Não é porque nós já cometemos tantos desatinos que nós vamos nos odiar. Pessoas tiram suas próprias vidas em função disso. Não conseguem superar certas dificuldades. Entra num desequilíbrio tamanho, atrai forças negativas, tanto materiais quanto espirituais, e no final tiram a sua própria vida. Não suportam a pressão. A doutrina espírita existe para isso também, para dar essa força, essa confiança na gente, de que nada acontece por acaso, que existe uma programação espiritual. E todo planejamento, ele é dinâmico. A gente nasce com um planejamento, mas ele é dinâmico. Se você for por esse caminho, acontecerão essas e essas coisas. Porém, se tomar um outro caminho, outras situações acontecerão. E como a gente sabe que fazer o bem é a melhor coisa que existe, essa deveria ser a nossa opção. E aí a nossa força vai aumentar, a nossa fé vai aumentar, a nossa coragem vai aumentar, a nossa esperança vai aumentar. Então essa blindagem espiritual deve ser feita através desses esforços que o Evangelho segundo o Espiritismo tanto fala. Ele usa, Kardec emprega muito a palavra esforço, porque é preciso um esforço para superar certos limites que a gente tem, certos vícios que a gente trouxe do passado ou que adquiriu nessa vida. É como alguém que entra para o caminho das drogas, é difícil voltar. Mas é possível. E aqueles que se esforçam voltam. Qualquer tipo de dependência, tanto psicológica ou psicoemocional quanto física, é passível de reversão. Então, o amar a Deus e amar ao próximo e amar a si mesmo é a tônica da vida. Toda a lei e os profetas estão sintetizados nessas duas. Ou em uma, se colocar numa frase só. O segundo desafio que Jesus teve foi aquela da questão dos impostos. Os fariseus sempre querendo pegar Jesus em algum tipo de armadilha, para ele se contradizer. Então mandaram alguns prepostos lá dos fariseus para desafiar Jesus a respeito do pagamento dos impostos. Se era lícito que eles ali estariam representando os judeus, né? Que eles pagassem os impostos. E Jesus pede uma moeda e pergunta, o que está aqui no verso da moeda? Que figura é essa aqui? É de César. Responderam. Aí vem a grande lição dele. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Então veja que foi assim, colocaram Jesus numa encruzilhada. Se ele falasse que era ilícito, que a gente tinha que referenciar só o Criador, ou se ele falasse que não, né, tem que dar só o de César,
e ficar com isso. Deus, não, Deus é um caso à parte. Então ele coloca nesse paralelo de darmos importância a Deus, darmos importância à vida espiritual, assim como temos que cumprir com as nossas obrigações materiais. E uma delas é o pagamento de impostos. Ah, mas pagar imposto, o governo vai pegar esse dinheiro e não vai reutilizá-lo em benefício da população. Problema. Todo povo tem um governo que merece. Um dia nós teremos governos também que serão justos, que terão compaixão para com o povo, que vai amar o povo, que vai amar a Deus e a si mesmo. E, consequentemente, a sociedade será uma sociedade extremamente fraterna, compromissada com as leis de Deus, principalmente com a lei do amor, que é uma lei que engloba as outras e para a qual, mais uma vez, nós temos que convergir os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Então, a lei de amor, ela precisa ser compreendida por todos nós e desenvolvida e trabalhada para o desenvolvimento desse sentimento. Todo mundo sonha com a sociedade fraterna. A Revolução Francesa fundamentava em fraternidade, igualdade e liberdade. O que virou depois da Revolução? Todo mundo critica os governos, criticou os governos que já passaram, critica o atual governo. Mas quando essas pessoas têm acesso ao poder, fazem o mesmo ou pior do que o governo passado. Então, essa dureza dos corações ainda é muito comum na sociedade humana. Nós maltratamos muito as pessoas. Nós maltratamos muito as pessoas de quem a gente gosta. Nós maltratamos até quem a gente não conhece. Nós maltratamos os animais. Nós maltratamos as plantas. Nós maltratamos as águas. Nós maltratamos o solo, o ar. Ou seja, a espécie criada para cuidar das outras, para cuidar de uma das belíssimas moradas de Deus, que é o planeta Terra. Falha, não consegue desempenhar o seu verdadeiro papel diante da sua realidade. O nosso mundinho é muito particular, ele é muito egoísta. A gente ouve falar de que a gente só consegue olhar ou nem consegue olhar para o próprio umbigo. Aí, diante de uma situação calamitosa, aí é que o desespero vem mesmo. Desarticula toda a nossa vida. Psicologicamente, emocionalmente, nós somos destroçados. E aí lembramos de Deus, como tábua de salvação, como se Ele fosse estalar os dedos e fazer uma mudança radical em um segundo na nossa vida. Não é assim que funciona. Não é assim, nós somos muito egoístas ainda. O egoísmo tem que ser combatido diariamente. Temos que trabalhar o amor diariamente, temos que combater os nossos maus sentimentos diariamente.
E a gente sabe que 2 deles são os cânceres da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. E o amor, ele vai vencendo esses sentimentos na medida que ele for crescendo. E quando ele tomar conta da gente, não vai ter espaço para que outros tipos de sentimentos aflorem no nosso íntimo. Seria maravilhoso viver numa sociedade onde a lei fosse somente a lei do amor. Ninguém ia pensar mal de ninguém, não ia falar mal de ninguém, não ia fazer nada contra alguém. Seríamos dirigidos por políticos também que amariam as pessoas. Não existiria corrupção. Do mais novo ao mais velho. Esse amor nos envolveria. E o nível de evolução seria outro. Seria através de uma ligação mais profunda com Deus. Uma ligação mais profunda com a ciência do Espírito. Com as ciências humanas também, que são importantes para a nossa vida. Com as filosofias, que desde os primeiros filósofos nós temos informações. Na maioria, só boas. Tanto é que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca lá a influência de Sócrates e Platão na filosofia espírita. Quando você pega a Revolução Espírita, uma obra excelente, o autor faz uma abordagem de vários filósofos que antes do Espiritismo já vinham falando, questionando esse relacionamento social, essa questão espiritual. Porque se a vida fosse só matéria, se a vida fosse só uma, não haveria lógica na existência humana. E nós estaríamos ainda nascendo e renascendo em corpos de homens das cavernas. Não teríamos tido todo o aprendizado que nós já tivemos, todo o desenvolvimento dos sentimentos que nós já tivemos. Então a sabedoria de Deus está aí para quem quiser ver, analisar. A natureza é uma escola fantástica que pouca gente tira dela lições proveitosas para si. É só observar. A natureza se desenvolve lenta e progressivamente. Da maneira que nós deveríamos também evoluir. Quantos ficam parados no tempo e no espaço? Mas muitos também avançam. Uns avançam mais rapidamente, outros mais lentamente. Essa é a lei do progresso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nesses 2 mandamentos estão toda a lei e todos os profetas. Ou seja, se toda a humanidade rezasse nessa cartilha, nós não precisaríamos de mais nada para crescermos espiritualmente. De que adianta? Eu já li 1000 livros, eu já li 2000 livros,
Eu já li 3.000 livros espíritas. Se a gente ainda odeia, se a gente ainda é egoísta, orgulhoso, avarento, presunçoso. Então, entre desenvolver o amor e ter todos os conhecimentos e não ter o amor, vamos ficar com o amor? Que Jesus nos proteja, continue nos dando muita força, muita coragem, muita fé e esperança, porque haveremos de vencer os obstáculos que são colocados na nossa caminhada como lições para a evolução do nosso espírito. Convido a todos para fazermos a fluidificação das águas e, em seguida, encerraremos este pequeno culto nessa manhã de domingo. Então, vamos erguer as mãos sobre os vasos d'água. Imaginar que Jesus está ali do nosso lado, com as suas mãos estendidas também. E vários espíritos amigos em círculo sobre esses vasos d'água, transmitindo todas essas energias que, juntamente com as nossas, que são energias animalizadas, transformem essas águas a partir das suas partículas subatômicas em verdadeiros medicamentos que, uma vez sorvidos, atinjam o nosso perispírito, recuperando o seu equilíbrio, a sua força, a sua saúde, para que reflita no nosso vaso material e resplandeça em saúde física, para que estejamos bem, saudáveis, com o nosso sistema imunológico apto a continuar as suas batalhas, que são muitas, contra todos os invasores à nossa corrente sanguínea, possibilitando a manutenção da nossa saúde física, orgânica, e também ajudando-nos nesse trabalho da manutenção da saúde psicoemocional. E que seja feita a vontade de Deus, que é o nosso Pai Celestial. E é a Ele que agradecemos por estarmos aqui nessa manhã, dispostos a entender melhor o Evangelho do Mestre Jesus à luz do Espiritismo. E com isso, colocar mais um pequeno tijolo nessa construção da base sólida no nosso íntimo, para que os bons sentimentos cresçam e nenhuma tempestade possa desabá-los. Que a sua paz, que o seu amor, que a sua misericórdia continue nos envolvendo. Que sejamos cada vez mais humanos, cada vez mais comprometidos com a dor do próximo, para que dessa maneira o nosso amor se desenvolva no nível de entender e de auxiliar o mesmo. E que esse amor seja inquebrantável com relação à nossa ligação com o Senhor. Obrigado mais uma vez pela oportunidade da reencarnação. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.